Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para esse nosso bloco 7º das nossas colocações sobre a palavra na Eucaristia, na celebração da Eucaristia. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos vendo esta ligação entre palavra e Eucaristia, que andam juntos desde que o Senhor instituiu a Santa Eucaristia. Cristo está presente. A celebração da Eucaristia torna presente, a cada celebração torna presente a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor. É uma atualização daquele supremo sacrifício, daquele supremo ato de culto a Deus, na celebração da Eucaristia. Mas isso se dá exatamente porque Ele está presente. O nosso culto cristão não é de alguém distante ou de uma comunidade isolada, sozinha. O culto cristão, o culto católico é com Jesus, por Jesus, em Jesus Cristo. E a palavra, como vimos pelos documentos da igreja, ela está sempre unida à Eucaristia, de modo que, segundo também os documentos da igreja, Cristo está realmente presente na sua palavra. Não do mesmo modo da presença real, substancial, permanente da Eucaristia, mas também é uma presença real, análoga àquela presença da Eucaristia. Vimos também no bloco anterior que esse culto cristão na missa e na palavra envolve toda a igreja. É toda a igreja que celebra a Eucaristia vinculada com a palavra. Daqui nós já podemos ver o nosso compromisso, não é? Como comunidade dos que creem, quando nos reunimos para celebrar a Santa Missa, a nossa responsabilidade de uma participação ativa, plena, consciente, não só enquanto Eucaristia, mas também na celebração da própria palavra. Caminhando mais nessa nossa reflexão, nossas reflexões, nós queremos falar hoje sobre algo que a igreja coloca com muita veemência, com muita força nos últimos tempos. Um ensinamento muito importante, profundo da igreja. Podemos chamá-lo de sacramentalidade da palavra. Termo forte. Sacramentalidade da palavra. Cristo está presente na palavra proclamada para santificar o seu povo, mediante a ação do Espírito Santo. É a sacramentalidade da palavra. Um termo muito usado pelo Papa Bento XVI, na sua carta Verbum Domini, sobre a palavra. Também o Papa Francisco se referiu a esse termo, citando o próprio Papa Bento XVI, a sacramentalidade da palavra. O que significa essa sacramentalidade da palavra? Às vezes a pessoa poderia perguntar: o senhor está falando de um 8º sacramento? Não. Os sacramentos são 7, como sinais sensíveis, a água, o vinho, o pão, que produzem a graça de Deus. Mas ao lado dos sacramentos, podemos dizer abaixo dos sacramentos, ocupa um lugar de muito destaque a palavra de Deus, especialmente proclamada na celebração da Eucaristia. Ela possui então uma força de presença de Cristo e de ação de Cristo de modo análoga, uma força análoga à ação de Cristo e à presença de Cristo na Santíssima Eucaristia. Não é uma presença e uma ação idêntica à da Eucaristia, mas é semelhante, análoga.
Assim dizem os documentos da Igreja. O Papa, então, na Verbum Domini, ele diz assim: com o apelo ao caráter performativo da palavra de Deus na ação sacramental e o aprofundamento da relação entre a palavra e a Eucaristia, somos conduzidos num tema significativo, num tema importante, referido durante a Assembleia Sinodal, a sacramentalidade da palavra. A sacramentalidade da palavra é possível compreendê-la através da analogia com a presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho. Aproximando-nos do altar e participando no banquete eucarístico, comungamos realmente o corpo e o sangue de Cristo. A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós para ser acolhido. Quando ele fala em comer minha carne, beber o meu sangue, embora essas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente de modo análogo também na palavra proclamada na liturgia. Esta primeira realidade da sacramentalidade da palavra de Deus, proclamada na celebração, ela é presença de Cristo. É Cristo que nos fala no nosso hoje, no nosso momento da celebração. Muito obrigado pela sua participação, estarmos aqui nesses minutos, nesse nosso 7º bloco das nossas reflexões. Se você quiser adquirir o texto completo da nossa reflexão, podem mandar aqui o seu comentário no nosso site, mandar o seu comentário que Luiz, nosso irmão Luiz, vai estar respondendo e encaminhando para vocês esse texto completo. Que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.